Você já orou e sentiu como se ninguém estivesse ouvindo? Como se o céu estivesse completamente em silêncio, enquanto sua dor aumentava todos os dias? Talvez você tenha pedido uma resposta, um sinal, uma mudança. Talvez tenha orado por alguém que ama, por uma porta que nunca se abriu, por uma dor que parece não acabar, mas nada aconteceu. E o mais difícil não é a luta, é o silêncio, porque quando Deus parece calado, a mente começa a criar perguntas que machucam. Será que ele me esqueceu? Será que minhas orações são fracas? Será que Deus ainda está comigo? E pouco a pouco, o coração começa a se cansar. Mas existe algo que quase ninguém entende. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, o silêncio também faz parte da resposta. Existe um tipo de dor que ninguém vê. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua sorrindo para as pessoas, mas por dentro, está lutando todos os dias. Talvez seja ansiedade, talvez medo do futuro, talvez uma tristeza silenciosa, talvez o peso de problemas que ninguém conhece. E então chega a noite, e junto dela, os pensamentos. Você se pergunta, até quando? Você ora antes de dormir, pede força, pede direção, pede um milagre, mas o céu continua em silêncio. E é exatamente nesse momento que muita gente desiste. Desiste da fé, desiste de acreditar, desiste de continuar tentando, porque nós fomos ensinados a acreditar que Deus responde rápido. Mas quase nunca falam sobre o tempo da espera. Quase nunca falam sobre os momentos em que Deus parece distante. Só que existe algo poderoso acontecendo, mesmo quando você não consegue enxergar. A semente também passa um tempo enterrada, em silêncio, no escuro, sozinha. E durante esse tempo, parece que nada está acontecendo. Mas por baixo da terra, as raízes estão crescendo. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você agora, criando raízes fortes antes de te levar para um novo nível da sua vida. Na Bíblia, o silêncio apareceu antes de muitos milagres. José foi traído pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido, perdeu tudo, e em vários momentos parecia que Deus estava longe, mas ele nunca havia abandonado nenhum deles, porque Deus trabalha mesmo no invisível, mesmo quando você não entende os atrasos, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando o coração está cansado de esperar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa parte da história, a parte onde nada faz sentido, a parte onde você olha para os lados e sente que todos estão avançando, menos você. E isso dói. Dói continuar esperando respostas que nunca chegam. Mas silêncio não é abandono. Deus não perdeu o controle da sua história, nem por um segundo. Mesmo nas noites em que você chorou sozinho, mesmo nos dias em que pensou em desistir, mesmo quando ninguém percebeu sua dor, Ele estava lá. Talvez o silêncio de Deus esteja te protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. Talvez exista um propósito sendo preparado. Talvez você esteja sendo fortalecido para suportar aquilo que tanto pediu, porque algumas bênçãos exigem maturidade antes de chegar. Às vezes, Deus acalma a tempestade, mas às vezes, Ele acalma você em meio à tempestade. Isso muda tudo, porque quando sua fé amadurece, você entende que Deus não trabalha apenas quando você vê, Ele trabalha o tempo todo, até no silêncio. Então, se hoje parece que o céu está em silêncio, ou desista. Continue caminhando, mesmo devagar. Continue acreditando, mesmo cansado. Porque até no silêncio, Deus continua trabalhando.